Nascido em Chacim, Macedo Cavaleiros, em 13 de agosto de 1941, António Manuel Pires Cabral rumo a Coimbra por razões académicas, deixando atrás de si o seu Nordeste transmontano. Ele regressa munido de uma licenciatura em Filologia Românica a empurrá-lo para a docência. Exerceu-a por um mais prolongado lapso de tempo na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real, tendo encetado, ainda ao ativo, funções de assessor dos Serviços Municipais de Cultura. É desde a sua criação, em 2006, diretor do Grêmio Literário Vila-Realense. Como animador cultural, tem sido notável a sua atividade, pela ousadia, criatividade e caráter ambicioso das ações promovidas na defesa do património cultural transmontano, na divulgação dos escritores da região, no apoio a todas as iniciativas que visem a preservação da identidade de um povo que só manda mesmo no ditado popular: para cada marão, manda os que cá estão. Faz agora 40 anos que Pires Cabral concretiza uma vocação adormecida à espera do toque de alvorada. Nasce, em 1974, a sua obra de estreia Algures a Nordeste, a primeira de muitas provas literárias de amor assumido à sua terra natal. Apesar de absorvido pelas tarefas de dinamizador cultural, de que é justo salientar a realização em Vila Real de 7 jornadas camilianas que cá trouxeram os maiores camilianistas do país, associadas até 2002 à prática letiva, chegou-lhe o tempo para se dedicar à grande paixão extrafamiliar, a escrita. A sua bibliografia conta com cerca de 50 títulos que englobam romance, conto, crónica, poesia e teatro. É também autor de antologias temáticas e didáticas e tem colaboração em mais de 6 dezenas de publicações de índole cultural. Recentemente deu carta de alforria a um trabalho que lhe fez companhia durante 3 décadas, Fala Churra, Regionalismos de Trás-os-Montes e Alto Douro, em 2 volumes e num total de 1174 páginas. O valor da sua obra, em que o local se transforma em universal, tem vindo a ser objeto de tese de mestrado, de elogiosas recensões e de entrevistas em suplementos literários de jornais como o Público e o Expresso, no Jornal de Letras e nas revistas Ler e Visão, entre outros. Está traduzido em várias línguas. A interioridade a que se confinou por opção não impediu a sua obra de transpor fronteiras geográficas e intelectuais, nem o seu nome de ser uma referência nas letras portuguesas contemporâneas. Obteve vários prémios e recebeu importantes distinções, começando pelos primeiros. Prémio Literário Círculo de Leitores, 1983, com San Cirilo. Prémio Dom Dinis, 2006, com Douro, Pizzicato e Chula e Que Comboio é Este? Grande Prémio da Literatura DST 2008 com O Cônego. Prémio de Poesia Luís Miguel Nava 2009 com As Têmporas da Cinza. Prémio de Poesia do Pen Club 2009 com Arado. Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco, Associação Portuguesa de Escritores, Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 2010 com O Porco de Erimanto. Recebeu as seguintes distinções: Medalha de Prata do Conselho de Macedo Cavaleiros, 1984, Medalha de Prata de Mérito Municipal de Vila Real, 1989, Medalha de Mérito Cultural atribuída pelo Ministro da Cultura, 2003, Medalha de Ouro da Cidade atribuída pela Câmara Municipal de Vila Real, 2006, Prémio de Ouro Cultura 2009 da revista Tribuna de Ouro, poeta homenageado no encontro A Poesia Está na Rua, de 2009, em Santo Tirso, Medalha de Ouro de Mérito Municipal de Macedo Cavaleiros, 2010. E é chegado o momento de ouvirmos Pires Cabral na primeira pessoa. Pires Cabral, vamos começar pelo princípio, das primeiras memórias suas, do que se lembra quando era menino, da sua aldeia, os brinquedos. Ora bom, eu nasci realmente numa aldeia, em Chacim, Macedo Cavaleiros.
Mas a verdade é que com 1 ano e meio de idade vim para a vila e, portanto, da aldeia propriamente dita, só tenho já memórias quando, aos 13, 12, 13 anos, ia lá passar férias. E então daí tenho, de facto, memórias e até muito agradáveis. Mas a primeira coisa que me recordo em Macedo de Cavaleiros, suponho eu que tem isto, mas às vezes a gente não sabe se foi isso que se passou, se já fomos nós a enfabular sobre isso. Tenho a ideia de andar com os meus pais a verificar uma casa que ia ser alugada para nós vivermos. E correr a casa de les a les. Agora eu pergunto-me, realmente eu vivi isso? Ou já construí isso sobre aquilo que me disseram os meus pais? Não tenho certeza. De facto, as minhas memórias eventualmente irão até aí, mas depois encontra-se um período de vazio em que se calhar só já me reconheço quando, de facto, entro para a escola primária e faço lá, enfim, essa carreira. Começa aí a carreira. Carreira que foi normal, foi igual a todas as crianças, com a exceção de que consegui, porque na altura me consideravam que era muito esperto e que estava preparado, consegui fazer a segunda e a terceira classe num ano só. E, portanto, o meu ensino primário limitou-se a 3 anos. Primeira classe, segunda e terceira num ano só e quarta classe. Bom, e depois por aí fora, naturalmente, fiz ainda o colégio em Macedo de Cavaleiros, até ao 5º ano. E depois, quando cheguei ao 5º ano, em Macedo de Cavaleiros já não havia saída para isso, já não havia o ensino complementar. E os exames onde eram? Os exames eram em Bragança, onde funciona hoje o Centro Cultural Adriano Moreira. Era na altura o Liceu Nacional de Bragança, onde se faziam os exames, onde a gente ia. E era até uma experiência bem agradável, porque saímos durante uma semana de casa, ficávamos alojados numa casa de pessoas amigas, mas o ambiente era totalmente diferente. A gente sentia uma certa liberdade, uma certa diferença em relação àquilo que estava habituado a viver. Mas quando foi necessário realmente prosseguir os estudos, eu nessa altura tinha já um irmão a estudar em Coimbra, em Medicina, hoje é médico, e os meus pais decidiram que o melhor era eu ir logo para Coimbra, uma vez também, enfim, tinha mais ou menos inscrito no meu destino fazer um curso em Coimbra. Os meus pais decidiram que seria melhor ir logo para Coimbra fazer o 6º e 7º ano, e assim aconteceu. Fui para o liceu, que na altura se chamava Dom João III, que hoje é, penso só eu, o José Falcão, e aí fiz o 6º e 7º ano. E depois a faculdade, naturalmente. Coimbra, para mim, o que é que foi? Bom, foi aquele deslumbramento, naturalmente, de quem entra, de quem sai de uma vilória de província e de quem entra numa cidade que não era grande na altura. Coimbra hoje está muito maior, naturalmente, mas na altura não era assim uma cidade também por aí além, mas de qualquer maneira era incomparavelmente maior do que Macedo, Mirandela ou Bragança, que eram, digamos, os meus horizontes de vida. Lá andei por Coimbra, fiz um curso de letras, estabeleci relações. O curso de letras não me serviu de muito, a não ser profissionalmente, claro está, mas e a não ser também no facto de que me abriu perspectivas. Digamos que aquilo que eu estudei na Faculdade de Letras serviu sobretudo para me abrir perspectivas culturais sobre o mundo, sobre a vida. Podia ter-me dado um pouquinho mais de filosofia, mas não deu. Aliás, eu não era de filosofia, mas podia me ter pressionado nesse sentido de me preocupar um pouquinho mais com a filosofia, que é uma matéria que hoje em dia sinto que me faz falta. Conhecimentos de ordem filosófica, saber um pouco mais de filosofia. Penso que, como escritor, que às vezes sinto essa falta. Como é que eu ia para Coimbra? Saí de Macedo. Não era uma viagem fácil, saía-se às 7 da manhã e chegava-se por volta das 6 da tarde a Coimbra. Tomava o comboio em Macedo e ia até Otuba, naquela linha magnífica que hoje está ameaçada, mas aliás já está desativada há muito tempo, mas que era magnífica e já na altura me empolegava a ir junto à janela a ver o Tuba a ferver lá embaixo. Hoje penso que guardo essa memória com carinho especial porque sei que isso está para acabar. A barragem vai dar cabo dessa imagem, mas eu guardo-a muito bem na memória e era uma imagem empolgante, efetivamente, de ver o rio a referver, a morder as margens, era uma coisa extraordinária. Bom, chegava ao Tua, tinha-se esperar algum tempo, não muito, porque habitualmente já lá estava o comboio que me levava até Campanhã, na linha do Douro. Era outro deslumbramento. É porque nessa altura também o Douro ainda não era o Douro que é hoje. O Douro das barragens, o Douro quietinho, o Douro... enfim, navegável, nada disso. Era ainda o Douro que no inverno ia caudaloso e também furibundo, como o próprio Tua,
e que no verão se resumia a um fiozinho de água com aqueles areais todos a chispar lume autenticamente. De qualquer maneira, essa viagem do Douro era também magnífica. Levava-me até a Campanhã, e em Campanhã finalmente tomava a linha do norte até Coimbra B, isto era uma série de paragens, e Coimbra B depois apanhava a automotora para Coimbra A. E estava em Coimbra, mas como lhe digo, isto demorava quase 12 horas. Era uma viagem levada da breca que, enfim, nos punha à prova os nervos, a paciência, a própria sede. Recordo-me que habitualmente ali por volta da Régua, Aregos, Caldas de Aregos, por aí assim, no verão era habitual comprarmos uma bilhazinha de água que as mulheres andavam a vender na estação. Diziam ela, bilha e água, 15 tostões, era o pregão delas. E habitualmente a sede era tanta que acabaram por comprar uma bilha de água por 15 tostões, que era uma parte substancialmente do dinheiro que eu tinha, mas a sede era muito e tinha que ser. Recordo também com um bocadinho de pouca saudade a travessia do célebre túnel de Juncal. Havia um túnel enorme que o comboio levava cerca de 5 minutos a atravessar. E naquele tempo não eram máquinas a diesel, eram máquinas a vapor, carvão. O que significa que aquele fumo se metia pelas carruagens fora e a gente ia toda, quando chegava ao fim do túnel, estava tudo a tossir, tudo aflito, porque realmente dava-nos cabo dos pulmões. Eu habitualmente punha um lenço na boca e procurava dessa maneira defender-me, mas o próprio lenço depois ficava cheio de carvão, porque era assim naquele tempo. As máquinas de vapor deitavam uma espécie de uma fuligem e tornavam-nos a viagem um bocado desagradável. De resto, as paisagens compensavam esses momentos menos agradáveis e a perspectiva de que ia chegar ou a Coimbra, quando ia na viagem descendente, ou então a Macedo, quando já vinha cheio de saudades na viagem ascendente. Era uma viagem sempre agradável ao fim e ao cabo. E comer? Como é que comia na viagem? Habitualmente em Campanhã havia um intervalo de 1 ou 2 horas e a gente ia comer uma sandezinha ali, era uma espécie de um barzinho que lá tinha, uma coisa ainda muito rudimentar, nada parecido com o que está lá hoje. Hoje Campanhã é uma senhora estação de comboio, de caminho de ferro. Na altura era uma estação quase provinciana também, mas tinha um barzinho onde havia umas sandes embrulhadas, habitualmente era uma bifana, isto é uma fibra de porco panada, metida dentro de um pão. Era esse, pelo menos, o meu alimento preferido. Uma laranjada ou uma cerveja. Tudo sempre muito regrado, porque, enfim, não se podendo dizer que os meus pais eram muito semíticos, mas também não me davam todo o dinheiro que eu queria e, portanto, tinha que regular esse dinheiro com alguma parcimónia, caso contrário, passava o resto do mês mal. Mas era isso que acontecia, tinha de comer em Campanhã. E em Coimbra? Onde dormia? Em Coimbra, o meu irmão, como lhe disse, já lá estava instalado, numa pensão que já não existe, se chamava Pensão Ideal, que ficava num largo que também já não existe, que se chamava Largo das Olarias, entre as ruas da Moeda e da Louça, salvo erro. Era o Largo das Olarias, Pensão Ideal, onde por 700 escudos mensais tinha quarto e alimentação, portanto, pequeno almoço e jantar. Não era muito. O meu pai, na altura, costumava mandar-me uma nota de 1000. Eu lembro-me muito bem de estar muitas vezes à varanda da pensão, tinha uma varanda muito grande, corrida, que servia aos diversos quartos. E à espera que chegasse o correio, que se visse o carteiro lá embaixo, e se entre o correio que o carteiro trazia, se vinha uma carta com cor, um subscrito de cor verde, que era as cartas da farmácia do meu pai, onde ele mandava o chequezinho. 700 escudos, portanto, para pagar, mais 300 escudos que me davam para as minhas despesas. Às vezes, enfim, confesso isto com alguma vergonha, uma vez por outra os 300 escudos não chegavam e, enfim, tive que aldrabar um pouquinho, uma vez por outra, o meu pai, dizendo-lhe que, olha, o professor mandou-me comprar este livro. E eu tive que comprar e, portanto, veja se me pode mandar. E o meu pai não fazia nenhuma espécie de... não perguntava nada, acreditava piamente. Pronto, são destas coisas que a gente depois, no futuro, acaba por ter um certo remorso, mas atendendo a que era vida de estudante, estudantado. Enfim, tudo se perdoa no estudante, digo eu. Como era a vida em Coimbra, dos estudantes? Ora bem... Havia as praxes, havia um mundo muito estranho, dos futricas, exatamente, havia dos doutores, Exatamente, havia um mundo dividido, por assim dizer. Por um lado havia o mundo estudantil, a gente da universidade,
e os bichos, que era assim que eram designados estudantes dos liceus, dos colégios, etc. E, por outro lado, o mundo dos futricas, que muitas vezes entravam em conflito. Eu recordo-me de ouvir falar em cenas de pancadaria, etc, etc. Porque os estudantes tinham aquela posse de serem superiores aos outros, os futricas não gostavam dessa posse, e teria havido várias vezes, nunca estive em nenhuma zaragata, mas chegavam-me notícias de que, olha, em tal sítio, mosquitos por cordas bateram-se, ou isto ou aquilo, houve um que veio para o hospital, etc. Mas eram dois mundos completos, que se complementavam, mas totalmente diferentes. Eu, durante os 2 primeiros anos, portanto, durante o liceu e durante o ano de caloiro, estava sujeito à praxe, que, aliás, a praxe sujeitava-nos durante toda a vida. Estávamos sempre ligados à praxe, toda a vida estudantil. Mas nesses 2 primeiros anos era pior, porque às 6 horas da tarde tinha que estar em casa. E só podia sair se o meu irmão também saísse e se me desse proteção. Era chamada proteção de sangue. Portanto, nessa altura, se viesse uma trupe, como sabe, a gente, se saísse e fosse apanhado por uma trupe, o que é que anda a fazer? Já passa das 6 horas, portanto, o que acontecia era rapar o cabelo. Nunca me aconteceu rapar o cabelo. Nunca me raparam, justamente porque tinha a sorte de ter lá o meu irmão que me dava a chamada proteção de sangue. Depois, no segundo ano, já a gente conseguia ter alguma alforria, já conseguia poder andar na rua até às 9 horas da noite, já era qualquer coisa, já era um progresso. No terceiro ano até à meia-noite, e depois do quarto e quinto ano já era à vontade. E os veteranos absolutamente à vontade. Na altura em que, a partir do meado do curso, portanto, aí a partir de 1962, 63, começou-se a gerar uma ideia de que a praxe académica que era qualquer coisa de reacionário. Era um mundo novo que aí vinha, naturalmente. Os estudantes começavam a pensar que não deveriam ser considerados como uma classe privilegiada, e também acho que não deviam, naturalmente, que tudo o que eles faziam, desde a capa e batina que vestiam até às fitas que usavam, no caso dos quintanistas, etc., que tudo isso eram símbolos de uma classe, símbolos de classe, e portanto que havia que abater isso. Portanto, já era um bocadinho hostil, esses 2 ou 3 últimos anos da faculdade, já eram um bocadinho hostis à realização da praxe, às praxes. Mas eu, de alguma forma, consegui, concordando, embora que não deveria haver, digamos, benefícios ou privilégios dos estudantes, mas consegui sempre conciliar as coisas e consegui usar o meu grelo no 4º ano e usar as minhas fitas no 5º ano, e dava muito prazer. E, inclusive, uma vez também fiz uma trupe. As trupes, como sabe, eram, portanto, aqueles grupos de estudantes que iam à procura de ver se encontravam algum desgraçado, algum bicho, algum caloiro, fora de horas. E de uma vez fiz, e apanhamos um, efetivamente, e ainda dei a minha tesouradinha também no cabelo do rapaz. Mas, fundamentalmente, era isso. A Faculdade de Letras era um bocadinho mais ingrata desse ponto de vista do convívio académico, porque era, na minha turma, por exemplo, éramos 3 rapazes e o resto eram tudo raparigas que estavam nos seus lares e, portanto, não havia propriamente grande convívio fora do momento das aulas. Por isso mesmo, por exemplo, nós nunca fizemos o meu curso, embora eu ainda me recorde muitos deles, ainda tenha os nomes deles e as caricaturas no livro de curso, nunca fizemos um almoço de curso. Ao passo que os alunos de medicina, de direito, etc., todos os anos fazem os seus encontros, mas de facto nas letras não era assim. Por isso que lhe digo, porque eram muito poucos rapazes e as raparigas não conviviam connosco a não ser no momento das aulas. E portanto, digamos que quando saí de Coimbra, só já lá voltei, uma vez ou outra, um pouco para matar saudades, sim senhor, porque gostei muito de Coimbra, era muito bonita, era muito... enfim, um sítio romântico, um sítio que a gente gostava de viver toda a vida, mas a vida depois levou-me para outros lados, não podia ser, mas vou até lá, fui até lá, e continuarei a ir sempre que me apetecer realmente matar saudades, ir até à Rua do Norte, onde eu vivi nos últimos anos. Nos últimos anos já não vivi na pensão ideal, já mudámos para a Rua do Norte, a travessa da Rua do Norte, que era mesmo a última coisa antes da Faculdade de Letras, portanto estava o mais próximo possível do meu destino de estudante, que era as letras. Era uma pensão também? Como diz? Era uma pensão também? Não era, mas era uma casa daquela família Vaz Serra, que era um célebre professor de medicina, e era suponho que uma pessoa da família dele, talvez irmã, que de alguma forma tinha necessidade de receber estudantes, e havia lá 4 ou 5 quartos que disponibilizavam para estudantes.
Não era uma pensão, mas de alguma forma nós fazíamos daquilo uma espécie de pequena república, em que, portanto, enfim, brincávamos como brincam todos os estudantes, às vezes para grande desespero da senhora, que nos raiava, que nos ameaçava de pôr na rua, de não nos ter lá mais, mas ao fim e ao cabo acabava sempre tudo em bem. Apanhou, durante a sua vida de estudante, apanhou a guerra colonial e a chamada crise académica, aqueles conflitos. Sim, a crise académica começou em 62, houve um mês de 62 onde eu já estive e já participei, ainda corria à frente da Polícia de Choque. Lembro-me perfeitamente, um ano de 62, uma manhã acordei, fui à janela, já na Rua do Norte, e encontrei toda a universidade rodeada de Polícia de Choque. Portanto, já começava a haver aquelas reuniões de estudantes, começavam a notar-se aqueles grandes caudilhos estudantes, nomeadamente o Eurico Figueiredo, que é daqui, de Vila Real, o José Carlos Vasconcelos, que é hoje diretor-geral de Letras, e mais alguns que estavam realmente a fazer uma carreira política e estavam a doutrinar os outros. De quando em quando aparecia o Zé Afonso e cantavam, enfim, umas baladas para a gente ouvir, e tudo isso ia criando um clima de contestação ao governo, ao Estado Novo, que o Estado Novo ia resolvendo como podia, mas a certa altura teve mesmo que ceder, porque, enfim, não se pode represar a razão, como se costuma dizer. Quanto à guerra colonial, não tive. Eu tive a sorte, se calhar, o azar, não sei, de ter ficado livre, embora já tivesse começado, aliás, não tinha começado, mas estava para começar no ano seguinte, aquela Serrafusca de Angola, portanto, que foi o início da guerra colonial. Mas a minha sorte foi que já tinha dois irmãos, os dois mais velhos, na tropa. E isso, de alguma forma, serviu a meu favor, jogou a meu favor, conseguindo ficar isento. Se fosse no ano seguinte, já não ficaria com certeza isento, já teria ido malhar com os ossos a Angola, a Guiné, ou Moçambique, ou fosse onde fosse. Mas, felizmente, fiquei livre dessa experiência, que, a avaliar por aquilo que me diziam os amigos, colegas, rapazes do meu tempo, foi de facto uma experiência extremamente traumática para toda a gente. Terminou o curso. O passo seguinte. O passo seguinte, terminei o curso e há aqui uma nota de nostalgia, de tristeza que tenho que dar. Quando eu cheguei a Macedo Cavaleiros com o curso terminado, cheguei à estação, desembarquei do comboio e não vi lá o meu pai, que costumava estar à minha espera. Estava o meu padrinho, uma pessoa amiga e vizinha, e estava o meu irmão Rui. E vi nos olhos do meu irmão Rui, vi os úmidos. E imediatamente o coração dele não bate. Aqui aconteceu qualquer coisa, não está cá o pai, está o Rui a choramingar, alguma coisa. E, efetivamente, o meu pai, que era uma pessoa muito sensível, muito emotiva, com aquela alegria por ele estar a chegar com o meu curso tirado, teve digamos, um AVC, um infarto, uma coisa qualquer. Na altura era em 65, a gente não sabia exatamente o que era, e passados 2 dias morreu. Portanto, quando eu cheguei a Macedo, em vez de me levarem para casa, ainda me levaram para o hospital, onde ele estava deitado, com máscara de oxigênio. Penso que ele ainda me reconheceu, porque deu a impressão que fez um estremecimentozinho, mas pronto, no dia seguinte ele estava morto. Portanto, digamos que é uma nota de tristeza e de luto que tenho de deixar aqui. Depois, o que é que se passou? Naturalmente, com o curso na mão, eu tinha que trabalhar. Felizmente, o Colégio de Macedo Cavaleiros, na altura, estava sem professor de inglês, eu sou de Germânicas. E um dia estava eu a tomar café numa esplanada lá em Macedo e vejo dirigir-se o diretor do colégio para mim e pensei, olha, se calhar vem ali uma oportunidade. E vim, efetivamente, oferecer-me trabalho e ali trabalhei durante 3 anos em Macedo Cavaleiros, no próprio colégio que eu tinha frequentado até o 5º ano. Portanto, de que conhecia justamente os professores que continuavam a trabalhar no colégio ainda depois de eu ter saído de lá. Estive lá, depois o colégio deu uma volta, passou a ser dirigido por uma pessoa, enfim, que não era propriamente uma pessoa da minha simpatia, da minha especial simpatia, e eu pensei que teria que dar também uma volta à minha vida e que tinha de ir para outros sítios. Concorri para Bragança, isto ainda com o professor provisório, naturalmente, para Bragança, para a Escola Industrial, e apanhei lá um lugarzinho. Foi muito bom. Estive 2 anos em Bragança
E então, portanto, sempre na ânsia de melhorar a minha vida, as minhas condições de vida. Como era Bragança nesse tempo? Bragança era uma cidadezinha também bastante mais pequena do que está hoje. Hoje Bragança está uma cidade, até no aspecto cultural, está uma cidade muitíssimo bem equipada e com uma vida cultural que me faz impressão, que me causa alguma admiração. E até na altura, eu devo dizer que era muito jovem, mas nessa altura tinha à volta de 27, 28 anos ou 29, e não olhei nessa altura para Bragança com a atenção com que devia ter olhado. Tinha aulas também toda a tarde, era desde a 1 da tarde até às 7, eram seguidas, era uma correria. De manhã tinha que estudar, preparar as aulas, não tinha muito tempo para ver Bragança. E agora, quando vou a Bragança, é que eu estou a ressarcir-me dessa falta. E estou a encontrar em Bragança cada vez mais motivos de interesse. É uma cidade monumental, muito, mas mesmo muito interessante. Mas na altura, então, como eu estava a dizer, sempre na perspectiva de melhorar as minhas condições de vida, nessa altura já era casado e já tinha o primeiro filho, quando fui para Bragança. E já agora conto-lhe outra história. Estas histórias são mais estranhas, não é? Uma outra história que é o nascimento do meu segundo filho. A minha mulher na altura não trabalhava, estava em casa, era doméstica, e estava grávida quando fomos para Bragança. E vínhamos todos os fins de semana a Macedo, onde eu tinha a minha mãe ainda e ela tinha os pais e irmãos, etc. E, portanto, sentíamos bem, Macedo acolhia-nos bem, tínhamos família. Mas quando se aproximou a gravidez, a minha mulher estava grávida, quando se aproximou o final da gravidez, um fim de semana eu disse: olha, agora já não vais para Bragança porque pode acontecer o nascimento a qualquer altura. E ela queria, seguramente, ter um menino em Macedo, porque era mais complicado em Bragança, onde não conhecíamos ninguém. Mas ela disse: não, ainda aguento, ainda vou para Bragança, ainda faço esta semana, ainda não há problemas. Simplesmente, ao chegar a uma sexta-feira às 5 da manhã, ela acorda: olha, então temos de ir para Macedo. Rompeu-se a bolsa das águas, como se costuma dizer. Àquela hora, era o dia 24 de janeiro de 1969, um dia frígido de janeiro, de nevoeiro cerrado. Eu tinha um carro na altura, era um Anglia, eu chamava Anglia Fascinante, não sei se recorda desse modelo, com os pneus carecas. Na altura, a guarda republicana ainda não vistoriava os pneus. Lá me levanto, visto, e preparámos-nos para ir para Macedo. A minha mulher ia ao meu lado a gemer e a agarrar-se ao meu braço, que estava a ver que a qualquer momento que ia nascer um bebê ali a caminho. Por azar, o meu filho que já tínhamos então, mais velhito, ia ao colo da minha mulher. Por azar, vomitou durante a viagem, porque tivemos de tirar da cama, e vomitou durante a viagem, sujou-se toda, sujou a minha mulher, sujou o carro. E a minha mulher a gemer cada vez mais, eu a ver que tinha de parar o carro e de alguma forma servir de parteiro, mas enfim, era a coisa que mais me aterrorizava, era essa perspectiva. Felizmente conseguimos chegar a Macedo. A minha mulher ainda foi à casa da mãe dela buscar roupa e não sei o que mais. Fomos para o hospital, passado um quarto de hora estava o menino cá fora. Portanto, está a ver o risco que eu corri de vir a ser parteiro do meu segundo filho. Foi uma história de facto inolvidável, que marca. Agora as coisas quando passaram, depois até achamos alguma graça a contá-las, mas na altura foi uma angústia extraordinária que não tem descrição, não tem modo de se escrever, a não ser mesmo isso, angústia. Como eram os serviços no hospital nesse tempo? Em Macedo, era um hospital de província, não havia uma freira que era a parteira, e foi ela que, em princípio, começou a trabalhar de parte. Depois, entretanto, tinham chamado um médico, que era o nosso médico de família, que era uma criatura excelente, o Dr. Francisco Urspires, António Urspires, António Francisco Urspires, que apareceu logo, e que dali um bocadinho chegou a uma janela, estava cá embaixo no carro, e ele chegou a uma janela: "It's a boy!" Era outro rapaz. Mas era assim. De qualquer maneira, voltando então um bocadinho atrás, terminado este parênteses do nascimento do meu segundo filho, estava eu a pensar que precisava de melhorar as minhas condições de vida. Então, nessa altura já estava com 2 filhos e precisava de ir fazer o estágio. E, efetivamente, concorri a estágio e apanhei o estágio no Porto, na Escola Oliveira Martins. Pronto, lá fomos nós para o Porto. Mulher e 2 filhos, e a mulher, naturalmente, sem trabalhar. E o vencimento lá ia dando mas era um vencimento pequenino, natural, professor estagiário, mas, enfim, lá conseguimos sobreviver.
Mas foi um ano muito difícil, em que eu passava também o dia fora de casa e a minha mulher, sem conhecer ninguém, lá numa casa que alugamos nos arredores, ali em Águas Santas, no Alto da Maia, ainda me lembro, na rua Serafim Alves da Cruz, salvo erro, chamava-se assim a rua. E ela passava o dia com os 2 miúdos em casa, de quando em quando cá descia, se eu tempo estava bom, brincava com eles um bocadinho na rua, de resto depois voltava para casa, e eu, depois à noite, cá chegava à casa, lá trazia um bolinho qualquer para os garotos que me pediam normalmente sempre quando eu saía: "Oh pai, traz alguma coisinha", e eu levava aquilo que podia. Bom, foi um ano para esquecer desse ponto de vista, mas por outro lado foi um ano que depois me abriu as portas a voos um bocadinho mais largos. Fiz o estágio com aproveitamento, fiz o exame de Estado e imediatamente a fazer o exame de Estado recebo um convite do Sr. Diretor-Geral do Ensino Secundário, do Ensino Técnico, não sei na altura, acho que era o inicial e técnico que estavam separados, para ir dirigir a Escola Industrial de Moncorvo, porque o diretor que lá estava, o Dr. Souto, Almeida Souto, queria ir para Braga, e foi efetivamente para Braga, que era a terra dele, e deixava, portanto, a direção da escola vaga. E eu fui convidado para ir, e fui. Aceitei. Rapaz, tinha 30 anos, 29, 30 anos, era um jovenzinho, inexperiente. Que é que faz um diretor de escola? Olha, há alguma coisa a de fazer. Vou copiar os modelos dos diretores que tive até aqui, e pronto, e alguma coisa a de ser. E efetivamente lá passei 3 anos muito bonitos da minha vida. Moncorvo tratou-me muito bem. Moncorvo era uma vilória também muito pequena, hoje está bastante mais crescida, mas era uma vilória pequena na altura. Mas havia um círculo de pessoas de quem eu era muito amigo, com quem estabeleci relações de amizade muito fundas. Infelizmente, penso que a grande maioria deles já faleceram. Era o engenheiro Monteiro de Barros da Ferrominas, que provavelmente conheceu, era o António Alberto Campos, o homem da cooperativa agrícola, era o Fernandes, como é que ele se chamava? O Sr. Fernandes era o senhor, qualquer coisa Fernandes. Adriano Fernandes, exatamente, que era muito amigo do Dr. Lonas Boto, com quem ele trabalhava, o Dr. Menezes Falcão, esse já o conhecia de Coimbra, porque esteve comigo na mesma casa, na Rua das Olarias, no Largo das Olarias, na Pensão Ideal, e mais alguns. Ali passávamos o nosso tempo. O tempo repartia entre a escola, enfim, a dirigir as diversas funções, as diversas atribuições que me estavam cometidas, e algum convívio nos baixos do café do Sr. Basílio, que se calhar ainda conheceu. Nos baixos não, numa espécie de anexo que ele tinha, e era ali que nos juntávamos, tinha lá uma braseira no inverno, uma mesa com camilha, a gente metia para ali os pezinhos, estava ali muito bem, tomava o café, jogávamos ao 31 a ver quem pagava o café, e ali passei 3 anos. Depois, em 1974... Apanhou lá o 25 de Abril, não? Era isto que eu ia dizer, ainda estava lá. Em 74, dá-se o 25 de Abril, e com o 25 de Abril dá-se uma alteração radical da gestão das escolas. Deixa de haver a chamada gestão autocrática, que eu, enfim, de alguma forma, tenho algum orgulho em dizer que não era nenhum autocrata, pelo contrário, era o mais democrata que podia, e penso que nenhum outro diretor de escola dessa época assinava como eu assinava o Jornal República e a Seara Nova, que eram 2 periódicos de esquerda, mas de esquerda a valer. Mas veio, portanto, essa substituição da gestão autocrática para a gestão democrática, o que significa que começaram a chegar lá cartinhas a dizer: vá-se preparando para regressar ao seu lugar original. Porque, entretanto, eu tinha concorrido, depois de fazer o estágio e o exame de Estado, tinha concorrido aqui para Vila Real. E tinha aqui o meu lugar e estava em Moncorvo, em comissão de serviço. Mas então depois tive, efetivamente, de abandonar Moncorvo e vir para aqui. E desde então, desde novembro de 74, que estou aqui em Vila Real e estou muitíssimo bem e gosto muito de estar. Veio por causa desse movimento, dessa imposição, digamos. Exatamente. Mas devo dizer que de alguma forma que foi bom para mim, porque Moncorvo, sendo uma terra muitíssimo simpática, eu adorava Moncorvo por muitas razões, até pela ribeira da Vilariça, onde eu gostava de ir pescar. Eu gostava muito de Moncorvo, os amigos que lá tinha. Mas de alguma forma, de um ponto de vista cultural, era um bocadinho fechado. Tinha pouca coisa. E eu sentia dentro de mim alguma coisa a ferver que, portanto, eu até aí não tinha escrito coisa nenhuma. Aliás, o primeiro livro de poemas foi realmente ainda escrito em Moncorvo, mas já foi publicado nessa transição para Vila Real. De modo que Vila Real deu-me
deu essa oportunidade. Escreve outras coisas sobre Moncorvo. Há mais livros que abordam Moncorvo. Sim, de quando em quando falo em Moncorvo. Não, nessa altura, um livro de Carviçais. Sim, exatamente. Um diário. O Diário de C, exatamente. Foi uma coisa. Foi um livro Grandela. Foi um livro muito curioso que me ofereceu um aluno meu da escola, um rapaz, que achava que eu havia de gostar de ver aquilo. É uma agenda Grandela, muito antiga, de 1914, onde um rapazito da aldeia, que penso que era Castelo da Vila Guiça, ia escrevendo uma espécie de um diário das suas aventuras com uma rapariga. E é uma coisa, de facto, interessantíssima essa história que ele conta e que eu depois aproveitei para, enfim, romanceando, usando a minha liberdade de escritor, para contar à minha maneira. Sim, de facto, o Moncorvo de quando em quando reaparece nas minhas coisas. No romance Raquel e o Guerreiro, salvo erro, uma personagem é de Moncorvo e o marido foi lá buscá-la. Mas não estou a pensar em ninguém em particular, era uma personagem perfeitamente inventada. Mas Moncorvo eu mantenho, digamos, por Moncorvo um carinho muito grande, uma ternura muito grande. E só tenho pena, de facto, é quando lá vou já não encontro ninguém das pessoas que lá estavam. E, de facto, hoje chego lá e sou um perfeito desconhecido, ninguém se lembra de mim, é evidente. Na altura não usava óculos, na altura não tinha o cabelo branco, na altura era um rapazinho de 30 anos. Quem é que hoje em dia, se eu passar por ali, me conhece? Ninguém. Mas foi publicado num blog uma fotografia sua, sim. Com as alunas, sim. E muitas apareceram a falar do meu professor, do meu diretor. Sim. Não, também elas foram procurar a vida para outros sítios e não estão em Moncorvo. Claro. Eu consegui uma relação bastante boa com os alunos, sempre consegui, à exceção daqueles alunos que não querem relações com ninguém, não é? E que são impenetráveis a tudo e andam com esses, enfim, dou-lhes campo, não? Mas de uma forma geral não me queixo enfim, do feedback que recebo dos alunos quando me encontram ou quando escrevem alguma coisa sobre mim. Normalmente escrevem com simpatia e com saudade e isso dá muito consolo. Depois foi para Vila Real. E depois vim para Vila Real, onde efetivamente encontrei, digamos, um caldo de cultura superior, muito superior ao Moncorvo, onde encontrei condições para desenvolver aquilo que eu penso que trazia cá dentro. Em Moncorvo nunca teria chegado onde cheguei do ponto de vista literário, tenho a certeza absoluta, não havia essa hipótese. Era diferente, pronto, era uma coisa diferente. Ainda podia ter ficado lá mais 2 ou 3 anos, não era nada mal. Aliás, o meu filho mais velho, que começou lá o ensino primário, estava na primeira classe, quando tivemos de ir embora, teve um choque tremendo e uma decepção tremenda por ter de abandonar a escola de Moncorvo. Ele adorava o professor que tinha lá, o professor Acúrcio, e quando veio para cá ele sentiu a diferença e teve alguma dificuldade em encarreirar, portanto, na primeira classe, mas depois lá encarreirou também. Quero dizer com isto que estávamos todos, eu, a minha mulher e os meus filhos, perfeitamente enraizados em Moncorvo, e lá gostávamos de estar. E lá poderíamos continuar ainda 2 ou 3 anos sem que isso causasse grande dano. Mas não, as coisas não se proporcionaram. Veio o 25 de Abril, que eu saudei naturalmente. Já agora, por falar nisso, o 25 de Abril, portanto, como lhe disse, terminou com a gestão autocrática, mas os professores da escola de Moncorvo fizeram uma reunião em que resolveram pedir ao Ajuda de Salvação Nacional para que mantivesse em funções o professor A.M. Pires Cabral. Ora, isso também é, digamos, um bom sinal, é sinal que as pessoas estavam contentes comigo e isso deu-me alguma alegria. Mas pronto, tive de vir embora e, como lhe digo, Vila Real, para mim, acabou por me criar as condições para eu desenvolver, enfim, aquele grãozinho de talento, digo eu, com que provavelmente nasci. E aqui estou muito bem, aqui cheguei à idade da reforma, tenho estado a dirigir aqui esta casa, mas também vou deixar de a dirigir porque estou com 72 anos, estou com vontade de guardar o tempo todo para mim agora, em vez de dar aos outros, guardar o tempo para mim e fazer aquilo que efetivamente me agrada fazer, escrever, investigar, e se um dia for necessário, vir aqui também dar um apoio, enfim, ajudar-se em alguma coisa que seja necessário. Mas na verdade hoje estou aqui e sinto-me livre como reformado e sinto que posso criar agora, a partir daqui, uma nova etapa da minha vida. Já não será muito longa, mas será certamente nova, com o tempo todo por minha conta. Desde que veio para aqui, para Vila Real, esteve em Moncorvo, numa pequena vila,
esteve na outra cidade, Bragança. Se olhar para trás, isto levou tudo uma grande transformação. Para bem ou para mal, até vamos falar só sobre o ponto de vista cultural, a evolução que isto teve. O Corvo, não sei, não estou informado. Aqui, entre os montes em geral. Sim, eu penso que, olha, há uma espécie de indicador que é importante. É que hoje todas as vilas de Trás-os-Montes, todas elas conseguiram criar a sua própria casa de espetáculos, que é um equipamento fundamental para desenvolver ações culturais. Todas têm, até Freixo de Espada à Cinta tem Vila Flor, tem Bom Corvo, tem todas elas, o que significa de facto que alguns passos foram dados. Agora, se não houver pessoas para encher esses espaços, para lhes dar vida, torna-se um bocadinho mais complicado. Mas em relação ao Bom Corvo, eu recebo volta e meia aqui convites da Câmara Municipal para este ato, para aquele, para aquele outro, o que significa que está ali alguma coisinha a ferver. De Bragança a mesma coisa, e Bragança sobretudo tem a grande vantagem hoje em dia de estar muitíssimo bem equipada, mas mesmo muito bem equipada, quer a nível de teatro, quer a nível de bibliotecas, quer a nível do Centro Graça Moraes, o centro não sei se é assim que se chama, mas que fui visitar outro dia pela primeira vez e fiquei abismado com aquilo. Está lá uma coleção da Graça Moraes assombrosa. Tem uma série de outros equipamentos que têm forçosamente que dar fruto. As pessoas de Bragança têm forçosamente de progredir no sentido de enriquecimento cultural. Vila Real é a mesmíssima coisa, está muitíssimo bem equipada também, tem organismos que cuidam da cultura das pessoas e, portanto, isso nota-se na assistência ao jato, às coisas que vão acontecendo, nota-se que as pessoas já têm elas próprias uma necessidade de cultura. Portanto, digamos que a cultura foi, se calhar, o aspecto de toda a vida global das populações, aquele em que se deram passos mais importantes e mais decisivos, porque se calhar também se partiu de uma base mais fraca, onde não havia praticamente nada. E então nota-se que, de facto, agora, com a criação de equipamentos e com a criação de organismos, que de facto que a cultura está a mergulhar, sente-se mergulhar a cultura. Isso é muitíssimo bom. E as pessoas gostam disso naturalmente. Sendo um homem de Macedo, está muito ligado ao Douro. O Douro cativa-me, pois. Como é que fisicamente se ligou ao Douro? Como é que aqui perto, não é? Por um lado é aqui perto. De quando em quando a gente vai passear até ao Douro. E é impossível ficar alheio à beleza estonteante daquele Douro, naturalmente. E depois lê-se António Cabral. Também se lê Torga, mas lê-se António Cabral, que é o poeta que fala do drama humano que ali ocorreu no Douro. E realmente a gente começa a olhar para o Douro com outros olhos. Aquilo é bonito, mas aquilo alguém o fez. E para alguém o fazer foi necessário um esforço gigantesco de pessoas. Muita gente morreu ali a trabalhar. Aquilo foi feito à força de braço. E, portanto, toda essa mística do Douro, de facto, entranhou-se em mim. E eu gosto do Douro um pouco por isso. Por saber que está ali uma paisagem viva e evolutiva, como se esteve na moda a dizer aqui há uns anos, e uma paisagem em que há uma grande componente de suor e sangue humano. E é isso que me cativa no Douro. Mas, na verdade, digamos que o meu fraco para a paisagem transmontana é mesmo a terra quente, ou seja, a terra de Macedo Cabeleiros, de Mirandela, aquela zona chamada Terra Quente. Gostando de todas, inclusive a Terra Fria de Bragança, que é magnífica, a zona da Terra Fria, do Douro, que também é magnífico, mas a Terra Quente é mesmo ainda aquela onde o meu coração está e, como eu disse outro dia num poema, deve vir a ser o meu invólucro final. Portanto, é lá que eu gostaria de ficar um dia que desapareça do número dos vivos. Tem ido a Chacim, a sua aldeia. Sim, mas repara, eu puxo assim, os meus laços são relativamente pequenos. São pequenos. Claro. Porque nasci lá, mas como lhe disse, vim com um ano de idade para Macedo. Nem o meu pai nem a minha mãe eram de Chacim. O meu pai era farmacêutico e, por acaso, comprou uma farmácia que existia em Chacim na altura. E a minha mãe era ali de Predo, ao lado de Chacim. E pronto, conheceram-se e nasceram os 3 filhos lá em Chacim. Mas quando eu ainda era uma criancinha de ano e meio, viemos para Macedo, onde o meu pai conseguiu comprar uma outra farmácia. Trocar, digamos, de farmácia. E então, com Chacim liga-me pouco, a não ser essas férias que eu passava lá, de quando em quando, por volta dos meus 10, 11, 12, 13, 14 anos, em casa de pessoas muito amigas. E gostava de lá passar as férias. Mas tenho uma ligação muito mais forte
a Alvites, do Conselho de Mirandela, que era a terra do meu pai. É onde ele está sepultado, e a minha mãe também. E era onde eu ia também passar férias, onde tinha família, porque depois em Chacim não tinha família nenhuma, não é? Mas em Alvites tinha um tio, tinha primos, etc. Ia lá passar férias também, e realmente essas férias eram os períodos mais cheios da minha vida, onde eu aprendi os nomes da passarada, dos trabalhos agrícolas, enfim, ajudei a apanhar as batatas, a fazer isto, aquilo e aquilo outro. De modo que tenho uma ligação bastante mais forte com Alvites. E Alvites é que era, de facto, digamos, o sítio onde eu gostaria, enfim, de repousar um dia. Mas não vale a pena falar agora de coisas tristes. O que é que fazia em Alvites? Que idade tinha quando ia para lá? Portanto, era também, eu alternava as férias em Chacim e Alvites, portanto, era com a mesma idade. Talvez já um pouquinho mais, 14, 15 anos, 16. Olha, fazia coisas que hoje estou arrependidíssimo, que era apanhar pássaros, matar pássaros, com as espingardas e a pressão da área, tinha alguma pontaria e matava pássaros. Para depois deixar por lá, não tinha nenhuma espécie, nenhum interesse deles, não se comiam os pássaros, era matar por matar. Mas como é que eu podia se fazer de outra maneira? Estava numa terra onde o homem é isso mesmo, o homem é predador por natureza. Estava rodeado desse clima de predação, de matar os pássaros, matar as perdizes, matar os leões, matar os coelhos. E então eu procurava imitar, era uma questão de mimese, de imitação, de emulação. Hoje estou arrependidíssimo, como lhe digo, porque entretanto há aqui uma destas costelas, não sei qual delas, que se transformou, que ganhou a cor verde, e hoje desse ponto de vista eu sou muito verde, o que significa que sou muito ambientalista, defendo muito a vida, toda a vida animal e até a vegetal também. E hoje era absolutamente incapaz de matar um passarito. Até uma mosca às vezes tem dificuldade em matar, mas as moscas têm uma raiva especial porque elas também são particularmente incomodativas. Moscas e melgas faço uma exceção. Essas matam com algum prazer. Precisamente porque é ilegítima defesa, não é? Agora, do resto, os passaritos, um outro inseto qualquer que por aí passa, desviam para não lhe pôr o pé em cima. Uma vez em Grijó, já agora, há uma dúzia de anos, ou 2 dúzias de anos, eu estava a contar ao meu cunhado que, olha, ia agora ali com o carro e passou uma cobra à frente do carro e dizia, e não a mataste? E eu disse, porquê é que havia de matar a cobra? Para quê? Passou para a berma, lá se a vida dela, porquê é que eu havia de matar? Eu devia ter matado. Está a ver o clima que existe em relação à vida, o pouco respeito que há em relação à vida. É certo que a cobra é, por assim dizer, um animal maldito, porque aquela história da serpente e o próprio aspecto dela, rastejar, sem pernas, sem braços, é de facto um animal que causa alguma repugnância às pessoas. Mas, de qualquer maneira, tem tanto direito a viver como outro qualquer, outro animal qualquer. E, portanto, causei uma decepção muito grande ao meu cunhado, dizendo que eu não tinha matado, e que nem havia razões para a matar. E, por outro lado, acho que fiz uma boa ação deixando a cobra ir embora à sua vida. Na aldeia, quando tinha 13, 14 anos, ia para lá, havia água, luz em casa, como? Não, Telefone, nem água, nem luz. Não, nem nessa altura não. Portanto, aí por volta de 1955, mais ou menos por essa altura, em Chacim, na casa onde vivíamos em Chacim, onde eu ia passar férias, havia não luz elétrica, porque não havia em toda a aldeia, mesmo que o telefone penso que não haveria, mas havia um sistema de luz de acetileno em todos os quartos. A gente ficava o fósforo, abria e dava uma chamazinha. Aí tinha, em Alvites, era mesmo a velazinha. Era uma vela que a gente escrevia. Água. Não havia, íamos à fonte buscar água, havia lá um cântaro, quando despejava-se o cântaro, ia-se buscar outro. Casa de banho, não havia. Era uma das minhas tragédias. Era uma das minhas tragédias, porque sempre fui assim um bocadinho reservado no que toca respeito, no que diz respeito a, enfim, estas sujeições da carne, as necessidades fisiológicas, e tinha os cuidados que eu tinha que ter para que ninguém me visse, enfim, lá daqueles olivais, enfim, em trajes menores ou, enfim, em situação menos feliz. Mas era assim a vida, não havia nada disso. O jantar, e o meu tio era uma pessoa relativamente abastada, mas jantar habitualmente era uma panela de batatas. Em azeite, com azeite, panela de batatas e mais nada. Quando em quando lá se matava um frango, sim senhor, acontecia. Um capão, um galo grande, e comia-se. Mas o normal era mesmo batatinhas.
Portanto, digamos que era uma vida muito mais austera do que é hoje. Muito mais austera. Hoje há telefones, hoje há água, já há luz, se calhar até já há gás. Pelo menos gás doméstico há, com certeza. Como eram as ruas? As ruas eram aquilo que deve imaginar, lamaçais, autênticos lamaçais. Aliás, em Grijón, nos primeiros anos que eu fui para lá, depois de casar, que eu ia lá passar férias, ainda assim era também, não há muito tempo que era um lamaçal. Hoje em dia, felizmente, Grijón estão, nesse aspecto, está muito bem. E Alvites também. Estão com as ruas todas calçadas. Progrediu-se também desse ponto de vista de algumas vantagens para a população. Mas eu lembro muito bem da gente ir antigamente pelas ruas fora, a pisar em palha que tinha por baixo um atoleiro. Punha o pé e o pé enterrava-se no atoleiro. E andavam as galinhas por ali, e andavam os porcos por ali. Portanto, digamos que era uma vida muito mais primitiva do que era hoje. O que é que faziam essa palha, essas luzes? Essa palha era utilizada, elas punham ali com uma finalidade, que era justamente para produzir estrume. Depois dela estar suficientemente curtida com aquelas umidades, com as chuvas e com as escorrências das lojas, etc., ficava transformada num ótimo estrume que era aproveitado para as terras. Era muito bom. O estrume de rua era muitíssimo bom. Era isto assim que se vivia na altura, na aldeia. Mas, e em Macedo? Bom, Macedo já era um bocadinho diferente, mas ainda me lembro de andarem as galinhas à solta também, depois deixou de acontecer. As ruas eram todas calçadas, já tínhamos luz. O mais longe que me recordo era que havia luz até à meia-noite só. Era um gerador, não era ainda das luzes das barragens, era um gerador que havia. Ainda tenho nos ouvidos o tec-tec da máquina a trabalhar. E por volta da meia-noite, menos 5, apagavam por 3 vezes, davam um sinal para dizer que à meia-noite apagavam. E a partir da meia-noite não havia luz. Depois, uns anos mais tarde, passou até às 2 da manhã. E depois, uns anos mais tarde, felizmente, teve-se a grande conquista de ter a luz durante o dia inteiro. Mas penso que já foi, posso estar enganado, depois de começar a ser produzida a luz hidroeletricamente nas barragens. Mas até quando era luz de gerador, era muito reservado. E falhava com frequência. Se avariava a máquina, era uma chatice. Como é que era lá em casa? Frigoríficos, a comida? O meu frigorífico, o primeiro frigorífico que houve, em Macedo Cavaleiros, está-se a referir a Macedo Cavaleiros, o primeiro frigorífico que houve lá em casa, já eu andava em Coimbra a estudar. Portanto, já não foi assim há muitos anos. Teria sido talvez por 1961, 62, por aí, por altura da primeira crise académica. Lembro muito bem porque eu vinha de Coimbra e uma coisa que achava agradável em Macedo, perdão, ao chegar, era que à noite podia beber um copo de leite fresco no frigorífico. E era isso que fazia de facto, e fazia alguma diferença em relação a Coimbra, onde não tinha esses carinhos. A minha mãe deixava-me lá o copinho de leite no frigorífico e eu bebia à noite. No verão, bem entendido, que era fresco, era uma coisa que me refrescava muito. Mas, como lhe digo, o frigorífico, a televisão mais tarde ainda, a televisão bastante mais tarde do que o frigorífico. Antes disso havia um rádio lá em casa, daqueles também que demoravam muito tempo a aquecer, era o Nordmend, ainda me lembro da marca, Nordmend. A gente ligava e aquilo, enquanto não acendia lá uma luzinha, enquanto não se transformava numa luz verde, não havia frequência modulada, havia, portanto, as ondas médias e as ondas curtas, que eu gostava muito de ouvir, porque traziam vozes em português de muito longe. Gostava de ouvir, por exemplo, Rádio Estocolmo. Lá conseguia andar, a minha mãe dizia-me: "Oh, vem-te deitar, o que estás a fazer?" "Não, estou aqui a ouvir uma coisa." Lá andava a procurar, às vezes era complicadíssimo para captar a onda, não é? Mas gostava de ouvir. Havia uma rádio de Londres também, que já não sei como é que se chamava, que também emitia em português, e eu gostava de ouvir falar português lá no estrangeiro. Alguém tão longe de Macedo Cavaleiros a falar, parecia que estava a falar para mim. Era nesse rádio Nordmend. De resto, os restos dos eletrodomésticos também são muito mais tarde. Quando viu a televisão pela primeira vez, como é que foi? Ora bem, penso... Foi um deslumbramento, naturalmente. Eu já sabia, já tinha ideias do que seria a televisão, naturalmente. Já não estava totalmente impreparado para receber a televisão. Já sabia que ia haver imagens de pessoas, de coisas, de cidades, de paisagens, etc. Era cinema em casa?
Era o cinema em casa. Pois era, Era uma caixa. e peças de teatro e coisas assim, música, concertos, etc. Mas de facto, enfim, quando vi a televisão pela primeira vez, enfim, uma sensação de maravilhamento perante aquilo. Achei que era uma invenção extraordinária que iria marcar, e marcou, e está a marcar, a vida dos homens durante muitos anos e continua a marcar, como sabem, e nem sempre marca pelos melhores motivos, às vezes marca pelos piores motivos. Em Macedo era nos cafés que iam ver. Exatamente, nos cafés, e enchiam-se os cafés, então quando havia teatro ou coisa assim, ou futebol, ou destas coisas mais populares, era complicado encontrar um lugar no café. Os cafés passaram a ser casas de espetáculos. Casas de espetáculos, substituíam a casa de espetáculos, até porque você esteve muitos anos. Quando eu era mais miudito, havia uma casa de espetáculos, um cinema, chamava-se Sonorocine, que era um nome horrível, Sonorocine, que depois fechou, deixou de ser rentável, fechou, e penso que não chegou a reabrir nunca mais. De modo que a televisão tinha também esse papel de suprir a inexistência de um cinema e de outros espetáculos de salão, digamos assim. Agora, a gente divertia-se muito era com os bailes. Os bailes é que eram o grande escape dessa época. Normalmente os bailes dos bombeiros, os bailes da associação. A associação era uma associação de socorros mútuos dos artistas macedenses, que era, portanto, uma agremiação de artistas. Mas artistas no sentido popular, digamos, carpinteiros, enfim. E que, como tinham, pagavam as suas cotas e o dinheiro não era muito para depois ocorrer às necessidades dos sócios quando morriam, quando precisavam de tratamentos, etc. Quando faziam um bailezinho para angariar dinheiro. E a gente lá ia aos bailes da associação. Ou então os bombeiros, pela mesmíssima razão, os bombeiros também viviam em uma crise permanente, em crise económica permanente, e também, de quando em quando, em datas especiais, no Carnaval e na passagem de ano, lá íamos aos bailes dos bombeiros. Ou no Centro Infante do Henrique, era uma associação cívica que lá havia também, da qual, aliás, eu nasci a ser presidente. Também fazia os seus bailicos, também, na altura. E era, por assim dizer, o momento mais alto de diversão que a gente tinha em Macedo de Cavaleiros por esses anos. Muito bem. E foi lá que encontrou a namorada? A minha mulher também é de Macedo de Cavaleiros, portanto nós somos os dois dali daquela zona. Não, por acaso nunca encontrei nesses bailes porque esses bailes atraíam-me quando eu tinha 17, 18, 19 anos, etc. E a minha mulher nessa altura ainda era mais nova que eu e sobretudo não tinha licença para ir aos bailes, os pais não deixavam. Mas conhecia em Macedo, naturalmente, enfim, lá nos apaixonámos e acabámos por casar. E temos 3 filhos que são o nosso orgulho, a nossa felicidade. E netos? Já tenho um neto e está outra, aliás, a caminho. Esperamos que cheguem bem.